Olá, espero é evidente que você esteja super bem neste momento. Por favor, permita-me tomar 3, 4, quem sabe 5 minutos do seu tempo, mas para alguma coisa que tenho plena convicção vai edificar a sua vida como tem edificado a minha. O empresário acabou de comprar o seu carrão, mega carro de luxo, a coisa mais linda. E ele sai, é claro, como cada um de nós. Quando a gente compra um carro novo, Jesus, Senhor, a gente sai dirigindo com aquele gosto gostoso. Deixa eu sentir o carro. E ali está o empresário. Ele está andando pelas ruas, sentindo o seu novo carro, que de fato era um mega carro lindo, lindo. Em determinado ponto, ao passar ali numa vielazinha um pouco mais estreita, ele escuta só a pancada. Tá! Ele para e pensa, misericórdia, não pode ser. Ele olha do lado, um garoto ainda com a mão levantada. O garoto que acabou de lançar a pedra contra o seu carro. Ele desce daquele jeito, tipo, não acredito. Não acredito. Não pode ser que esse menino tenha jogado uma pedra contra o meu carro. E mesmo sendo uma pessoa tranquila, mesmo sendo uma pessoa bem controlada, esse empresário, é claro, ele sai furioso, seu carrão. Ele lutou tanto para comprar aquele carro e agora dando as voltinhas ali para experimentar, para conhecer o carro melhor. Logo numa das primeiras curvas, numa das primeiras ruas, uma pedrada no seu carro. E ele desce, claro, furioso. E com toda razão, vamos ser honestos, com toda razão. Quando ele desce furioso, aquele garoto de mais ou menos 10 anos, olhando de olhos bem fixos para ele, apenas diz uma coisa. As lágrimas correndo, aquele jeito de garoto que está sofrendo. E ele olha bem nos olhos desse empresário e apenas uma coisa ele fala: me ajuda. Pelo amor de Deus, tio, me ajuda. É claro que aquele empresário ficou completamente desarmado da sua intenção de brigar, de gritar, de reagir violentamente contra aquele garoto. E o garoto novamente, tio, pelo amor de Deus, quase chorando, quase derramando-se em lágrimas. Tio, me ajuda. Aquele empresário dá uma parada, ele olha a lataria do seu carro, de fato, um risco bem grande, profundo ali, pela pedra grande que o garoto havia lançado. E aquele empresário tentando segurar-se, ele questiona: garoto, o que foi? Por que você jogou essa pedra no meu carro? E novamente aquele garoto diz: tio, me ajuda. E aponta numa certa direção. E diz: meu irmão está caído ali e eu não consigo tirá-lo. Ao que o empresário, quando estende o seu olhar, vê uma cadeira de rodas caída de lá dentro de uma parte do bueiro. Aquele empresário corre e ele esquece o carro arranhado, ele esquece até o garoto chorando, ele corre até aquele bueiro e lá está um garotinho de 3, 4 anos de idade, preso à sua cadeira de rodas numa parte do bueiro. E ele, é claro, se esforça e retira aquele garoto dali, verifica se está machucado. Graças a Deus tudo bem, não há nenhum machucado a mais, foi apenas um susto mesmo. E depois de tirar, depois de limpar a sujeira ali, depois de cuidar daquela criança, o empresário questiona com o outro, o mais velho que havia lançado pedra contra o seu carro, e pergunta-lhe: por que você fez isso? Ao que o garoto responde: tio, esse é meu irmãozinho, eu tenho que cuidar dele, sou eu que cuido dele todos os dias, sou eu que saio para passear com ele todos os dias, porque ele não anda, as perninhas dele não funcionam. E eu já havia gritado com um, com outro e outro, as pessoas passando aqui, eu gritando: me ajudem, mas ninguém nem olhava para mim, tio. Aí quando eu vi o senhor aproximando com o seu carro: eu quero que o senhor me perdoe, disse ele. Um garoto tremendamente humilde, de coração pronto: eu quero que o senhor me perdoe, eu estou olhando o seu carro, eu estou vendo que estraguei o seu carro, mas eu vou trabalhar, tio, eu vou trabalhar para consertar o seu carro. Aquele empresário, vendo a situação, ele pega aquele garoto, dá um abraço bem forte e diz: obrigado por ter lançado essa pedra contra o meu carro. Obrigado, porque nesse exato instante eu pude fazer bem para o seu irmãozinho, mas aprendi que o meu carrão que eu acabei de comprar, acabei de sair da loja com ele,
a importância dele é muito menor do que o amor que você tem pelo seu irmão. Sabe, querida, querido, essa pequena história desse garoto que lançou essa pedra contra esse carro 0 quilômetro daquele empresário, ela tem muito a nos ensinar. Quantas e quantas vezes estamos valorizando muito mais as coisas que as pessoas? Quantas e quantas vezes temos valorizado muito mais aquilo que temos do que aquilo que somos ou que as pessoas são? Quantas e quantas vezes temos medido as pessoas por aquilo que aparentam e não por aquilo que de fato e de verdade tem dentro de si, dentro da sua alma? Mas essa pequena história, ela possa servir de guia, de referência, de norte para as nossas vidas. Ao entendermos que o Senhor Deus lá no céu, a preocupação dele muito, muito maior é com aquilo que nós vamos levar para a eternidade e não com aquilo que nós temos aqui na terra. O Senhor, ele tem projetos poderosos e fantásticos para as nossas vidas. A palavra de Deus diz: eis, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que a palavra de Deus possa ser realmente a sua guia, a sua referência e o seu norte, como precisa ser para a minha vida e para cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesse dia.